Brusher! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brush. O meu nome é Guilherme Freitas e hoje a gente tem aqui uma tela vazia, né? O que a gente vai fazer aqui? Ainda estamos para ver. Eu tenho um tópico na minha cabeça que eu queria discorrer com vocês. Eu queria ver se eu conseguia desenhar ou escrever alguma coisa aqui que me ajudasse nessa explicação. Eu queria falar sobre uma perspectiva que eu tive recentemente sobre um assunto. É você mesmo. Quer aprender a desenhar como ele? É fácil. É só entrar no link abaixo. Muita gente se preocupa, que muita gente fica pensando sobre é a questão de estilo no desenho, né? Fala-se muito ou se preocupa-se muito com estilo. E eu tava pensando o que eu posso adicionar nessa discussão. Uma coisa que eu reparei é que é muito comum, né? Aconteceu bastante a divisão do ensino de desenho ser construído em estilos, né? Você tem lá as revistas, tudo aquilo que a gente teve acesso há um tempo atrás era dividido em realismo, né? Você tinha lá um monte de aula de desenhar vaso. Tinha o comics, quadrinhos americanos para você fazer uns heróis dando soco. E tinha o mangá, né? Também era outra coisa que vendeu muita revista, que eu comprei bastante. Então a gente teve em algum momento aqui da nossa história recente o ensino de desenho sendo categorizado em estilos. Mas veja bem, os fundamentos do desenho para essas três abordagens são as mesmas, né? Independente da sua carga temática ou estilística, a anatomia é anatomia, né? Seja ela do Dragon Ball ou não, né? Por mais que no Dragon Ball talvez o músculo seja um negócio meio assim, né? Como é que é? Eu não sei imitar, é muito difícil imitar o músculo do Dragon Ball. Por mais que seja um negócio meio assim, o fundamento, a base ainda é puxada do mundo real, né? Do realismo, daquilo que é próprio do ser humano mesmo, né? Então, isso daqui tá no mesmo lugar. O estudo do gestual, que é aquela forma de como você pode produzir fluidez, dinamismo e exagero na figura humana para não ter essa situação aqui, né? Que é um boneco rígido, mas ter, sei lá, um personagem numa pose mais assim altiva, né? Você tá se preocupando com a fluidez dessas formas. Quais são os shapes que guiam esses formatos aqui, né? Você tem essa preocupação, isso é algo que existe dentro desse processo. Só de você ter isso, né? Se você tá fazendo isso, se é anime, se é quadrinho, se é o Pato Donald, né? Aqui, o tal do cartoon, era ele que tava faltando, né? Gestual para desenho animado, para nesses indivíduos que tem mais estilização nos formatos, né? Mano, você não tem como fazer um Mickey decente sem pensar no feijãozinho, sem pensar em estrutura corporal, sem pensar em um gestual eficaz, sabe? Para fazer uma pose aqui. Tá virando outra coisa aqui, eu não sei o que é isso, mas sabe? Pra você ter uma coisa minimamente decente, você vai ter que estar estudando esses mesmos fundamentos, né? De linha de ação. Aqui você teria que ter uma noção de anatomia. Uma noção básica de anatomia que eu acho que é muito interessante é como os músculos se conectam, né? Então por que o ombro vira pro braço, da onde que o bíceps sai, aonde que ele entra, por que esse músculo vem daqui e vai pra lá, né? Todas essas relações, independente de estilo. Não, eu quero fazer um negócio cartoonizado. Você vai fazer um cartoonzão fortão? Mano, quanto mais você souber do corpo humano de verdade, mais divertido vai ficar esse bração gigante, sabe? E aqui uma cabecinha com um queixo rubro, talvez, não sei. Anatomia, gestual, aqui conceitos de linha de ação, que dependendo você pode até ver como algo do gestual. Aquelas coisas que tem a ver com equilíbrio, né? Fazer um personagem ficar em pé e parecer que ele não tá caindo ou pencando. Aquelas noções de peso, né? Do personagem ter ali, ele tá em pezinho assim. E aí ele é mais grandão, então você na curvatura do corpo dele você já
já meio que coloca um pouco desse peso dele aqui em cima do personagem, sabe? Você tem um pouco dessa noção. Todas essas coisas que a gente tá comentando aqui, que a gente trabalhou naquele penúltimo vídeo do canal, que o pessoal gostou bastante, né? Que eu falo mais sobre fundamentos, apresento quais são, né? Alguns deles e toda essa jornada como é que ela é. Todos esses caras aqui, eles se aplicam aos estilos. Então nessa abordagem não faz muito sentido ir atrás do estilo. Faria mais sentido ir atrás dos fundamentos e depois você vai pro estilo. Nessa sequência, o que eu acho que acontece? Eu vou montar aqui agora uma linha evolutiva do tempo da jornada do artista. Eu acho que em algum momento a gente pensa assim, ó. Aqui eu tô no meu trajetória inicial. Aqui vamos fazer um contínuo aqui. Então aqui eu vou fazer uma bolotinha. Então nesse ponto inicial aqui é o start da nossa jornada. É o início. Eu vou propor para esse contínuo aqui que este ponto daqui seria o que a gente chama de realismo. Eu acho que em algum momento, né, se você for parar para ver, né, todos esses fundamentos aqui de cima, eles tratam do corpo humano e do mundo como ele é, né? Existe sim um elemento de exagero e de simplificação, não é? Isso acontece. Mas esse exagero e essa simplificação, eles vêm na tentativa, na busca de representar algo que seja mais ou menos real. Nisso que a gente está falando de arte figurativa, de desenho, né? Você sabe do que a gente está dizendo. Tem muitas outras coisas envolvidas no mundo da arte que não se apoiam no representar a figura humana ou o mundo real. Se você quer desenhar um cara montado num dragão, você tem que ter algum tipo de habilidade para desenhar essas duas coisas. Se a sua intenção é obter algum tipo de verossimilhança dentro daquele projeto. Então, nosso início da jornada desenhística, a gente meio que busca o realismo e eu vou colocar o estilo aqui, como algo que vem depois. Eu sinto que o nosso senso comum diria que o estilo não acontece após o realismo, mas acontece durante o realismo, justamente por esses elementos de exagero e simplificação, né? Então o estilo é algo que tenta ser real, mas não consegue, vamos dizer assim, né? Mas veja bem, eu acho que o estilo, quando ele é aplicado, quando ele é de fato uma decisão criativa, ele não é só a manifestação das suas limitações. Isso também compõe o seu estilo pessoal, é o que eu não, é assim que sai, né? Mas eu vejo o estilo hoje como uma camada além do realismo, para além do mundo como ele é, e aqui a gente começa a modificar propositalmente aquilo que a gente já saberia fazer de uma forma mais verossímil, mais igual. E eu acho que quanto mais você anda pra cá, mais você vai chegando em lugares malucos, doidos e divertidos. E quanto mais... E aqui, ó, o que tem aqui não é mangá e quadrinhos. O que tem aqui é desenho torto. Desenho feio, porque você tá aprendendo ainda esses fundamentos aqui, você tá sendo introduzido a eles pela primeira vez. Então começar a sua jornada e o seu objetivo primário for reproduzir um estilo específico, pular etapas dentro dessa divisão, dentro dessa forma de enxergar o processo. Eu vou até representar aqui embaixo alguma coisa, vamos ver. Então se você tem uma base mais realista para abordar o desenho da figura humana, e a gente tem aqui uma estruturinha mais lumes, mais classicona e tal, para representar o rosto, quando a gente for fazer algo numa estética diferenciada, a gente vai ter recurso para ter critério para essas comparações, sabe? Eu acho que isso é o mais legal. Então se aqui eu faço um cara desse lado aqui, isso daqui você pode perceber algum tipo de estilização, mas se essa estilização ela vem pela simplificação ou por uma certa determinação de exagero, e ela não é necessariamente estética, ela é mais estrutural. Eu gosto muito disso, quando o estilo não acontece na busca de uma estética específica, mas só na busca da redução da complexidade de tudo que tem aquilo, né? Dentro do rosto humano, por exemplo, que é um negócio complexo demais. Pra gente ir pra algo estilizado, vamos supor, né, o quão estilizado a gente pode ir aqui. Eu acho que aqui, nesse meio do caminho, a gente poderia ter um monte de coisa, né? A gente poderia ter vários
caminhos aqui, né? Que iriam um pra mangá, um pra quadrinhos, um pra cartoon. Talvez o cartoon ele vá mais longe nessa loucura aqui. É um pouco estranho supor que talvez o Mickey e o Pateta, né? Aqueles personagens que acontecem assim, que eles de alguma forma possam ser dependentes da compreensão de uma estrutura facial anatômica. Mas eu lhe garanto que isso daqui fica só melhor quanto mais você entende de anatomia, quanto mais você entende de estrutura, né? Isso aqui tá parecendo aquele Pateta humano, meu Deus do céu, me desculpem, tá? eu tenho certeza que essas noções... Uma coisa que era muito legal, né? Que tinha no desenho... nos fundamentos da animação, naqueles 12 princípios, era justamente o ponto do desenho sólido. E cara, não existe desenho sólido sem... Como é que é o chapéu do Pateta? Não sei, Pateta de cabeça. Como é que ficou? Ficou assim. Não existe desenho sólido sem muita compreensão dos fundamentos. É impossível, sabe? A noção de poder construir isso vem daquela de entender essas construções mais básicas, de poder imaginar todos esses volumes e fazer tudo isso de alguma forma funcionar. Nada disso daqui é simples por si só. Vão ser mais do que necessários para que tudo isso daqui consiga funcionar também. Vamos fazer aqui então uma coisa mais animezinho. Eu acho que uma coisa que eu gostava muito, eu vi um Naruto, por exemplo, era a simplificação de alguns caracteres faciais. O Naruto ainda tinha, muitas vezes, né? Ele tinha uma estrutura do nariz que era algo assim. E eu gostava disso. Ele também tinha um bocão mais ou menos assim, né? Eu gostava muito disso, porque isso daqui pra mim era um pouco mais realista do que aquele nariz que a gente viu muito nos anos 90, que era aquele narizinho de Dragon Ball, de anime dos anos 90, que era muito assim, né? Que era algo mais desse jeito aqui. Até o formato de olho, né, do próprio Naruto era uma coisa mais desse jeito aqui. Eu gostava como ele tinha uma pupilinha pequena, né, uma irisinha bem pequenininha, uma pupilinha bem pequena numa íris mais maiorzona, assim. Só que é um rascunho de Naruto, tá, gente? Então aqui você vê que tem um pezinho a mais dentro de algumas escolhas que são mais realistas. Então não é como se o estilo ele acontece antes do realismo. O que acontece é que do realismo você vai partindo para lugares mais estilizados. Esse que era o argumento que eu queria fazer aqui hoje com vocês. E que daqui pra cá, né, é a sua jornada até chegar em algo mais ou menos proporcional com o rosto humano como ele é de verdade. E aí você começa a alterar essa base, você começa a produzir em cima dessa estrutura coisas que são simplificações, que são exageros. E é curioso que você tenha que saber tudo pra poder fazer algo que tem menos do que tudo. Mas se faz funcionar, pra fazer menos, você tem que fazer mais também. Eu acho que é muito importante isso. Talvez uma comparação que seja legal é aquela com a escrita. Escrever algo de forma extensa e completa muitas vezes é mais fácil do que ser resumido. A capacidade de resumir, de simplificar, de dizer o mesmo com menos é uma capacidade superior de comunicação, não uma inferior. Fazer com menos coisas não é sinônimo de inferioridade nesse processo, é sinônimo de mais necessidade de habilidade para entender algumas coisas. Por isso que eu vejo muito valor na estilização e na simplificação também. O que não quer dizer que um retrato hiperrealista não tenha também os seus critérios de beleza de aprovação. Mas é aquele negócio, né? O realismo pro desenhista, ele não é o fim. Pelo menos não é pra mim, né? Ele não é o fim. Ele é o ponto de início pra fazer todas as outras coisas que eu quero. Mas sem ele, as coisas não acontecem, ele é fundamental. Então se aqui eu fosse tentar fazer algo mais realista, eu teria que tentar lembrar de outras estruturas que fazem mais sentido dentro da minha cabeça aqui, de formatos que são mais próprios esses, né, de uma anatomia mais verdadeira, assim. Então eu teria que ir atrás de um monte de outras estruturas que estariam acontecendo aqui. Memorizar e lembrar desse tipo de coisa não é necessariamente a coisa mais fácil do mundo, e você vai ter que estudar cada um desses elementos, dessas coisas faciais. Essa ideia de que o canto da boca é algo que pode oferecer esse espacinho, né? Eu acho que é algo tão interessante que nunca
tinha passado direito pela minha cabeça. Então aqui a parte do sulco nasolabial, dessa ponte aqui no meio, a ideia do nariz, como é que ele pode estar acontecendo, como que o sombreado já pode te ajudar a manifestar alguns dessas coisas aqui. E lógico, se isso daqui não tá, se isso daqui parece estilizado, não é porque eu estou fazendo um esforço para estilizar, é porque eu não consigo representar toda a complexidade de algo tão real, né? E o que eu tenho reparado, que eu tenho feito, é que cada vez mais eu consigo adicionar um pouquinho além, né? O quanto que eu consigo reproduzir de uma estrutura mais fiel com o mundo real, assim, ou com coisas que possam ser reais, do meu desenho de cabeça, assim. Não que seja um objetivo ou uma necessidade, mas eu tenho reparado que isso está acontecendo. E está acontecendo porque eu sinto que eu estou desenvolvendo mais uma compreensão um pouquinho maior dessas coisas. Isso daqui talvez não seja o melhor exemplo disso, mas ainda assim eu acho que ele cumpre o papel que eu queria aqui de representar algumas dessas coisas para vocês. Então vamos colocar aqui. Então, né, se no Naruto a gente tá tendo alguns desses elementos acontecendo, a simplificação deles não é resultado de não saber chegar aqui, né? É daqui pra cá. É isso que eu venho pensando. E pra isso eu quero mostrar pra vocês um outro trabalho meu, um desenho mais antigo. Eu acho que eu acabei postando ele no início desse ano, eu fiz ele no final de 2019, e eu fiz duas versões desse desenho. Eu fiz uma que acabou ficando muito realista e ela não tinha o que eu tava buscando, e eu tive que simplificar, voltar atrás nesse meu processo, mas ir adiante nele para trazer coisas que eu queria em cima disso. Eu tô tratando a estilização como algo que eu adiciono para além do realismo, não algo que venha antes dele. Deixa eu mostrar isso para você. Então aqui tá a arte que eu queria mostrar para vocês, são 3 artes no final das contas. Essa é a versão original que eu fiz em 2012. Aqui foi o início de quando eu tava começando a entender pintura digital. Tem esse outro desenho aqui também, ó, que é mais ou menos da mesma época. Esse eu fiz antes desse, e aqui foi quando eu falei assim: eu estou entendendo pintura digital, né? Porque era a primeira vez que eu tava conseguindo mesclar valores, colocar tons diferentes, fazer alguma coisa com luz e sombra, mas nada disso daqui tinha aquela estrutura de fundamento, de luz e sombra funciona assim, daquele jeito. Isso era eu tentando ver o que tá acontecendo, né? Você pode ver que eu fiz aqui uma especularidade nesse lado aqui dele, mas eu não fazia ideia do que era isso, por que tava acontecendo aqui, né? Eu também não tenho nenhuma estrutura ou regra ou fundamento para por que tem sombra aqui desse lado do nariz. Não era para que ser mais claro, porque tipo a luz que tá vindo desse lado não vai bater mais aqui, não era para essa parte estar mais clara, talvez. Então, eu não tinha fundamento para isso daqui tá desse jeito, era meio que o jeito que eu ia inventando enquanto ia fazendo. E você pode falar: pô, Guilherme, isso aqui é um desenho estilizado, né? Dá pra ver que tem a orelha dele é pequena, o queixo dele é grande, a testa dele é minúscula, ele tem isso daqui é enorme. Então, eu não sei se eu consigo dizer se na época eu estava tentando ser tão estilizado quanto esse desenho parece. A impressão é que eu tava tentando buscar algum nível de realismo, né, nessas estruturas faciais aqui, mas eu não sabia o que eu estava fazendo. Então eu quero que você repare na diferença comparado com este daqui, que é a versão moderna dele hoje em dia, né? Repara em coisas como a orelha, em coisas como o formato e a estrutura das partes do olho, em como que eu fiz os lábios, em como que eu fiz o nariz, na onde tá mais claro, onde tá mais escuro, como que eu fiz o cabelo dele agora. Esse é um desenho que, apesar de muito estilizado, a base toda de fundamentos que leva ele até esse lugar é realista. Tanto é realista que eu fiz, na verdade, nesse processo, eu acho que eu já até mostrei isso em outro momento, eu fiz um desenho muito mais realista primeiro, que é este cara aqui, ó. É o Bruno Galhaço, sei lá o que é isso, mas essa versão aqui, sabe, pra mim, ela representa muito sobre o que é que eu tava indo atrás, qual que era o meu processo, sabe, e tipo, nossa, Guilherme, como é que isso daqui virou isso, né? Ele ficou muito mais loiro, ele ficou com outro aspecto, né? Você pode ver que tem muitas coisas que estão diferentes aqui desses dois desenhos, mas a minha ideia era fazer essa tradução, só que eu vi que faltou muitos desses aspectos de estilo que tinham aqui nesse, então aí eu voltei atrás e tentei
trazer algumas dessas coisas que estavam faltando aqui, né? Então, se você almeja um resultado como esse, não se engane que você vai ter que correr atrás disso, né? Esse aqui não é o que você tá querendo ir atrás. Você tá querendo ir atrás primeiro de algo parecido com isso, e aí você simplifica e reduz e estiliza nesse sentido. Esse é o processo que eu tenho imaginado, é assim que eu tenho lidado com essas coisas. Eu tenho certeza que para certos tipos de trabalho essa abordagem não é necessária, mas se você quer algo que tem elementos realistas, de verossimilhança, de aparência, de luz, de cor, de textura, de volumetria, você não chega aqui primeiro, você chega aqui segundo. Primeiro você chega aqui. Eu sinto que é algo mais ou menos assim dentro dessa coisa do realismo ser aqui no meio da versão estilizada. Isso é algo que acontece por aqui, que pode ficar ainda mais estilizado, ainda mais simplificado, ainda mais exagerado. E isso daqui sou eu tentando desenhar algo realista sem conseguir muito bem, certo? Essa é a distribuição desses desenhos na minha cabeça aqui, era isso que eu queria comentar com vocês hoje. Espero que esse vídeo tenha sido legal. Se você gostou, deixa aquele seu joinha, se inscreva aqui no canal para não perder os próximos lançamentos. Estamos fazendo 2 vídeos por semana religiosamente aqui no canal. Eu tô fazendo de tudo para manter esse ritmo legal, tem sido muito bom. O mês de outubro foi muito legal, o mês de novembro vai ser mais legal ainda. A Black Friday tá quase chegando, então registre o seu e-mail aqui no primeiro link na descrição para ter acesso a todos os descontos do curso do canal. Tem curso de introdução ao desenho que eu falo muito sobre o rosto e essa coisa básica de rotação de esferas, de cilindros, de objetos em 3D. Também tem um curso de introdução à pintura digital, que é uma alegria, mas o que eu quero falar pra você, na verdade, é pra você me seguir também nas minhas outras redes sociais, que lá eu tô fazendo lives na Twitch toda quarta-feira. Editor, burla o nome do site, tá bom? Eu tô fazendo toda quarta-feira live lá. Eu quero fazer com mais ritmo. Nesse momento tô trabalhando com muita coisa ao mesmo tempo, não tô conseguindo fazer tanta live, mas uma vez por semana tá rolando. Galera, muito obrigado mesmo. Se você curtiu, deixa aqui o comentário aqui embaixo. Você pensava que estilo era uma coisa antes do realismo? Faz sentido isso que eu tô propondo? Me diz o que você achou, se tá batendo, se eu tô maluco. É importante a gente trocar e bater essas ideias, ok? Muito obrigado, galera. A gente se vê no próximo. Valeu e falou!